Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre fonte de dados, pirâmide de evidência e buscadores amplos. Bora lá? Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Clara Aragão, sou estudante de medicina e apaixonada por produção científica. E eu apresento para você o canal Diário da Pesquisa, um canal voltado para profissionais e estudantes da saúde que desejam iniciar na sua pesquisa e publicação científica. Hoje nós vamos falar sobre fontes de pesquisa, pirâmide de evidências e buscadores amplos. Se você já é careca aqui nesse canal, não se esquece de dar o like no vídeo e de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vida que eu postar um vídeo novo. E se você ainda não é inscrito no canal, bora lá se inscrever, porque toda semana eu tô colocando conteúdo aqui. Então, vamos abordar o nosso assunto primeiro sobre fonte de dados. Então, por que é tão importante a gente saber sobre fonte de dados? Porque ela vai ser a partir dela que a gente vai estar construindo nossos artigos, nossas pesquisas e vai ser o nosso instrumento de trabalho. Primeiro de tudo, eu queria definir para você o que é um dado. O dado, ele é o conhecimento que você tem sobre algo, para fazer um julgamento, para construir uma hipótese, para inferir algo. Então, o dado, ele é a informação que vai rodar a tua pesquisa. Eles podem ser encontrados onde? Em livros, guidelines, revisões. Tudo isso são fontes de dados que você vai estar buscando ativamente para estar compondo nos nossos trabalhos. É importante ressaltar, antes de tudo, que cada dado, seja do livro, guideline ou revisão, cada um tem a sua função. Então, não pense de antemão que existem dados ruins e bons, e sim existem os dados adequados para a sua pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Nós, como pesquisadores e profissionais da saúde, vamos estar buscando os dados nas bases de dados disponíveis aí na internet. E o que é essa base de dados? Ela vai selecionar os dados disponíveis em uma quantidade X, em periódico, em uma plataforma, e vai selecioná-los e indexá-los dentro da sua plataforma. E assim a gente consegue, por buscadores, acessá-los. É importante lembrar que as bases de dados também são diferenciadas em referenciais ou fonte. Quais são as diferenças das duas? Na referencial, a base de dados ela tem só a função de te fornecer um referencial. Então você vai colocar um buscador, uma palavra-chave, e ela vai dizer, olha, nessa revista tem tais coisas e você pode buscar lá. Já na fonte vai dizer assim, olha, tem essa fonte aqui, tem esse artigo e você está disponível para você acessar. Clica. A única diferença é essa. Por exemplo, você vai lá no CAPS, tu pesquisa no CAPS e geralmente os artigos não estão disponíveis lá. E o que acontece? Ele te leva para a base de dados onde está disponível aquele artigo. E essa é uma base referencial. Já quando você vai no PubMed, você pode clicar e aquele artigo está disponível ou não ali para você ler na hora. É basicamente essa diferença. Mas o importante é só saber que existem esses dois tipos. Os tipos de dados, eles são divididos em dados primários e secundários. Quais são a diferença entre os dois? Nos dados primários, você tem o dado bruto, o dado diretamente da coleta, em que você foi em campo, pegou, coletou e está aqui expôs em uma tabela. Esses são dados primários. Já os dados secundários são dados que sofrem uma análise. Então, vou dar um exemplo, você pega vários estudos e compõe uma única fonte. Então, aquela fonte, ela é analisada. Ela tem uma inferência em cima dela. Você não foi a campo para coletar, você pegou de alguma plataforma já. Então, basicamente a diferença entre esses dois tipos é a análise dentro deles. Nos dados primários, a gente vai ter o quê? Vamos ter as entrevistas, os prontuários, os questionários, as análises laboratoriais, que são todos números expostos em uma tabela esperando para serem analisados. Que você foi a campo, coletou e aí compôs a sua pesquisa. Já os dados secundários são dados que já estão aí disponíveis em alguma plataforma e você vai só analisar. São o que esses dados? Guidelines, revisões, dados de IBGE, DataSUS, nenhum você vai a campo para pegar. Já está ali disponível e você só faz se apoderar desse conteúdo, tá bom? Entendido essa parte, é importante a gente entender que não existe dados, mais uma vez, não existe dados melhores do que os outros, e sim existe o dado adequado para a sua pesquisa, o seu intuito. Tá bom? Então, qual é a vantagem de um ou de outro? A vantagem de se usar um dado primário é que tu vai ter um dado específico para sua pergunta de pesquisa. Então, vamos supor que eu quero avaliar o sono de estudantes de medicina diabéticos. Então, eu posso não ter uma pesquisa existente nesse campo e eu precise me apossar de um estudo primário, ir a campo, fazer um questionário, fazer um HGT nesses estudantes. E aí, a partir disso, eu ter os meus próprios dados para eu ter as minhas inferências. E o dado primário, além de ser específico para o teu objetivo de pesquisa, você tem como ter um controle de qualidade da produção dele. Então você pode decidir se você vai fazer aquilo da forma correta ou não, ou se vai ter um jeitinho brasileiro, que você não tem o mesmo controle se você fosse ver o estudo de outra pessoa. E o outro ponto é que você pode fazer uma padronização de critérios, que é outra coisa também que você não consegue mudar num estudo já realizado por outra pessoa.
Mas quais são as desvantagens de você fazer uma pesquisa dessa forma? É que dá muito trabalho, tem custo alto e leva muito tempo e exige muito planejamento. Então, esses são fatores que realmente eles dificultam fazer pesquisas com dados primários, mas são completamente viáveis você aplicar um questionário da sua faculdade ou fazer uma coleta de dados mais direta, tá bom? Mas aí quais são as vantagens e desvantagens dos estudos secundários? As vantagens são que você tem agilidade na pesquisa, você já tem aquele assunto mastigado para você, economiza tempo, dinheiro e material e facilita no estudo de grandes populações. Mas quais são as desvantagens? É que, primeiro, sempre vai referir ao passado, você não tem como determinar a coleta e os critérios desse estudo, porque vai ser feito por outra pessoa, e aí entra na questão de não ser apropriado para o seu objetivo, o que faz você requerer a dados primários e ir a campo coletar esses dados, tá bom? Então, conhecendo esses dois tipos de dados, é possível que você faça a construção do seu trabalho e o seu planejamento. Porque o que é importante saber desses dois? É que eu posso te falar X tipos de base de dados, onde você pode pegar a informação lá e tal. Mas se você não souber o que você quer, a sua intenção da pesquisa, nada vai adiantar. Então, por exemplo, se você tem a intenção de fazer uma revisão sistemática, de nada vale eu te dar dados brutos para você analisar. Entende? Então também de nada vale você querer fazer um estudo inicial e eu já chegar te dando uma série de guidelines para tu ler, sendo que talvez às vezes esses guidelines nem respondam ao teu objetivo. Então tem que ter todo um estudo. Gente, tenham isso em mente. Não queiram fazer uma pesquisa muito rápido e ter logo os resultados. Pesquisa realmente leva um tempo e realmente tem um trabalho em cima daqueles dados. Você não pode fazer algo em uma semana, certo? É algo que realmente demanda planejamento, demanda calma, demanda um certo esforço e a gente tem que estar apto a fazer isso. Então, também é importante quando eu falo sobre fonte de dado, muitas pessoas me perguntam sobre relevância dos dados. E aí eu sempre respondo que a relevância ela vai depender do estudo que você quer. Mas existe também o que a gente chama de pirâmide de evidências, que eu acho super importante a gente entender a construção da pirâmide, porque a partir disso a gente também entende quais são os melhores estudos para estarem incluídos nos nossos trabalhos. Eu queria que você tirasse um tempinho e prestasse bem atenção no que eu vou explicar a partir de agora, porque é de suma importância tanto para você estar construindo suas pesquisas, quanto para você estar fazendo a busca de informações na sua prática clínica. Bora lá? Para entender como é que esse nível de processamento da informação e que essa informação ela sai da evidência científica de um estudo e chega a compor aí um guideline, preste bem atenção nesse gráfico aqui do livro que eu tirei, desse livro aqui do lado que eu vou colocar, tá? Da JAMA. Qual é o ponto que eu quero que vocês observem? Então, de início, a gente tem uma hierarquia de evidências para estudos primários. O que são eles? Cada estudo tem a sua validade, cada estudo tem a sua função. Então, vamos avaliar a hierarquia para estudos primários. Então, falando de estudos primários, nós temos uma hierarquia. Então, acima de tudo, para estudos que queiram mostrar para a gente terapia e dano, o ideal é que eles sejam abordados da forma de ensaios clínicos randomizados. Abaixo da hierarquia, a gente tem aqueles estudos observacionais. E abaixo desses estudos observacionais, que são caso controle, coorte, a gente tem aqueles estudos que não são feitos de forma sistemática, relatos de caso ou série de casos. Então, essa é mais ou menos uma hierarquia dentro da terapia e dano. Se a gente for falar na questão de diagnóstico, a hierarquia melhor para se avaliar um diagnóstico é como? É por meio do estudo caso-controle. Se eu for avaliar prognóstico, eu avalio melhor com estudos coorte. E isso tem que estar na sua mente. Sabendo disso, a gente passa para um nível de processamento. Então, nesse segundo quadro, eu tenho o quê? Eu tenho níveis de processamento da informação. Então, vocês observam que os estudos primários eles estão na base. Então, são eles que vão produzir a evidência científica. Tá, comprovou a evidência, agora vai ser feito o quê? Vão ser feitas revisões sistemáticas que vão fazer o quê? Elas vão analisar criticamente cada estudo que está saindo e vão definir quais são bons e quais não, que vão compor aí essa revisão sistemática para você. Então a revisão ela é super importante para a gente estar pesquisando inicialmente também. Subindo da revisão sistemática, ela vai dizer para tu assim, olha, tal estudo tem evidência. E aí, o próximo nível de processamento vai ser englobar esta evidência científica na prática clínica. E aí, o próximo nível de processamento vai ser a composição de guidelines. Compreendida essa parte? Então, saindo desse segundo quadrado e indo para o terceiro, a gente observa a pirâmide da medicina baseada em evidências, que no topo a gente consegue ver os resumos e os guidelines.
Tá, Clara, onde é que eu vou achar esse resumo? E o que é que ele é? Ele é um resumo das evidências científicas abordadas até então. Eles são plataformas continuamente atualizadas e geralmente elas são disponibilizadas em aplicativos e o acesso também é disponibilizado pelas universidades. Então você pode estar aí checando se você tem o acesso a alguma dessas plataformas. São elas o Dynamed, o Best Practice e o UpToDate. Então, eles vão estar fornecendo aí aquela evidência mais nova que tem na literatura, porque eles fazem análise dos guidelines e das revisões sistemáticas também. Passando mais um pouquinho, a gente tem acesso aos guidelines. E aí, como é que eu faço para encontrar guidelines? Você tem duas opções. Você pode ir no site da Sociedade Médica e achar diretamente lá o guideline, ou você pode usar buscadores amplos, ou ir na base de dados e usar o filtro de guideline. Mas também tem uma terceira opção, que você pode seguir um desses 3 sites que eu vou te falar agora, que é o US National Guideline Clearinghouse, perdão em inglês, o Instituto Nacional do Reino Unido para a Excelência em Cuidar de Saúde, e 3, o Guideline Internacional de Network. Então você pode estar tendo acesso a esses 3 dados, que eles vão estar te fornecendo aí os últimos guidelines das sociedades internacionais. E você pode estar tendo acesso usando os buscadores e acessando lá. Então, descendo a pirâmide, a gente tem o quê? Aqueles estudos que fazem análise dos estudos primários, que são o quê? Sinopse de revisões sistemáticas e as revisões sistemáticas. Então, a gente pode estar aí, se você não achou um guideline, não teve acesso à Dynamed, ou se esses dois buscadores não respondem a tua pergunta de pesquisa, você pode estar tendo acesso aí a esse segundo nível de evidência, que é o quê? Então você pode estar tendo acesso à Biblioteca Cochrane, a gente tem o DARE, a gente tem o ACP Journal Club e a gente tem o McMaster Plus. Esse último, o que é que ele faz? Vou colocar um gráfico aqui, basicamente, para te mostrar. Ele recebe continuamente artigos e ele tem um grupo que faz análise desses artigos. Então, todo ano eles se juntam, fazem análise desses artigos e definem quais desses têm evidências clínicas importantes. E aí, eles fazem uma análise e mandam esses artigos que passaram por esse filtro para as bases de dados, que são o Dynamed, o UpToDate, que vai compor lá em cima na pirâmide de evidências. Então, esse ponto abaixo, eles são um facilitador da pesquisa, porque ele já te dá o que importa, vamos dizer assim, já dá o assunto mastigado. E aí, se você olhar nessas bases de dados e até agora não encontrou um artigo que responda a tua pergunta de pesquisa, e aí é a hora sim de você descer para os estudos primários, aqueles que vão estar aí em uma grande variedade dispostos nas bases de dados que a gente já conhece, PubMed, Medline, Lilacs, BVS, Cielo, e esses estudos primários vão estar aí para serem analisados por nós criticamente e usados também na nossa pesquisa. Então, gente, uma vez tendo esse panorama que eu falei até agora, você consegue saber a produção de conhecimento, desde uma evidência até tornar essa evidência praticável em um guideline, em uma conduta. E outro ponto que é importante, que eu quero chamar a atenção, é onde tu vai procurar uma informação primeiro. Então, se tua intenção inicialmente é só se informar como estudante, como profissional, procura assuntos do topo, ali onde vai estar uma conduta mais certa, mais correta, já analisada, já mastigada. Se você está procurando aí para compor um referencial teórico seu, então sim, te recomendo procurar revisões sistemáticas inicialmente, porque te economiza um tempo de não estar estudando inúmeros artigos primários que talvez nem tenham relevância. Mas eu queria dizer para vocês que vocês não precisam estar pingando em cada base de dados, porque também dentro da pesquisa nós temos facilitadores. Quais são esses facilitadores? Então, esses facilitadores são os buscadores amplos, que eles já dão mais ou menos os artigos em todos esses 3 níveis de processamento da informação. Vou falar todos, mas eu vou abordar um que eu gosto particularmente, porque ele é visualmente melhor e eu consigo intuitivamente trabalhar dentro dele, sem precisar estar vendo um tutorial ou tendo que aprender como é que mexe. Então, eu queria falar a vocês sobre o Access. O Access, ele é uma base de dados ampla, que ela pode procurar tanto já da pergunta pico e vai te dar, vou te mostrar a tela aqui, ele vai te dar nos 3 níveis de processamento. Quais são esses buscadores amplos? Então, a gente tem o Access, o Trip e o Epistemonix. Então, por meio deles, eles buscam a literatura desde sumários, guidelines, revisões sistemáticas e estudos primários e já dá tudo para você. Vou colocar aqui na telinha como é uma pesquisa no Access. Então, vocês conseguem ver que eles te dão guidelines, sumários,
sinopses, revisões sistemáticas e estudos primários. Então, você pode ver que facilita demais o trabalho da gente de não estar indo em base de dados e perdendo aí o tempo que a gente podia estar fazendo com outras coisas, né? Então, gente, é isso. Eu espero realmente que tenham gostado. Para mim, no início era muito difícil porque eu não sabia onde buscar, onde procurar direitinho, quais bases de dados existiam. Para mim, só existia Cielo e o PubMed e a VVS, mas à medida que eu estudo, eu descubro que tem muitos e muitos mais buscadores, mais ferramentas que facilitam pra gente, tá bom? Então, estuda direitinho, planeja a tua pesquisa, que dá tudo certo no final. Eu realmente espero que vocês deixem um like nesse vídeo, porque vocês sabem que ajuda demais o YouTube a distribuir o meu conteúdo. E não esquece de enviar esse conteúdo para um amigo que queira ir fazer um trabalho com você, tá bom? Eu realmente espero que tenham gostado e tchauzinho!